Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouco aqui com alguém que conhece a história de Rainha Isabel mais do que eu. É um professor aposentado, né professor? Já professor Sival Alves, filho do saudoso e grande contribuidor para a história de Rainha Isabel, seu Osânio Alípio, né, que foi um dos homens que participaram da organização e construção do distrito de Princesa Isabel nos anos 60, né? E a gente coloca assim de 50 a 60 porque a história ela vigília até nesses meados de 77, né? De 50 a 77. E aí o professor Sival, como filho de seu Osano, nada melhor para contar um pouquinho do professor dessa história. Bom dia para o senhor. Bom dia. E pessoal, tem muita gente aqui, filho de Rainha Isabel, aí Brasil afora, assistindo nosso canal. E é muito importante um pouquinho que o senhor fala um pouquinho da nossa história, né? Como se sucedeu, uma parte que eu queria falar agora é a questão da energia, né? Que antes de chegar a energia elétrica, Rainha Isabel teve energia, mas foi energia a gerador, né? Geradores, motores, geradores. Isso. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi como era assim a organização desse gerador, quem era. A gente sabe que o vereador da época era seu Givão Villanova, né? Filho de Dona Tecília Villanova Amaral, a gente sabe disso, né? Mas assim, como era assim o dia a dia aqui à noite, quando chegava assim, quem era responsável, como era que o seu Givão dominava essa parte, quem tinha direito, quem não tinha? Dá para o senhor explicar um pouquinho? Para começar, o seu Givan procurou pessoas para tomar conta desse motor, o qual ia chegar essa energia aqui na Isabel, né? Sei. Então, não achou outro a não ser o meu pai. Seu pai. Aí meu pai No caso, o seu Osano Alípio, né? Alípio. Sei. Então, meu pai confirmou com ele que tomaria de conta, porque ele já andava com essas máquinas ambulantes, Sei. descascador de café, Ele era despopador também. despopador Né? de café, carregava nos carros de boi, passava 15 dias em uma fazenda, passava 20 dias em outras fazendas, a descascar os cafés dos coronéis, né? E passava, então, como ele já era um frequentador de máquinas, Sei. ele foi chamado para participar também. Para mexer no motor, No né? motor. A diesel. Era diesel o motor? Era diesel. A diesel. Então, ele ficou. E onde ficava esse motor? Esse motor professor? ficava ali de frente àquela casa de construção de Né. Sei, lá em cima, Né, vizinho ao posto de gasolina. Vizinho ao posto de gasolina. Bem, eu acompanhava também, eu tinha uma parte de 12 anos, Sei. eu acompanhava o velho, né, meu pai, para ficar com ele várias noites. O senhor acompanhava seu pai. O senhor já tinha quantos anos mais ou menos quando o seu pai? De 12 anos. 12 anos. 12 a 13 anos. Sei. Já de 62 por aí. 62 a 63. 63. Essa parte. Não lembro da data original. Mas era por aí. 62 a 63. Então meu pai me ensinava, me ensinava como desligar a máquina, que colocava o dedo assim numa parte de uma mola e apertava para baixo, aí a luz apagava, né? Sei. Mas como era naquele tempo dos postos de paus, Quer dizer que tinha poste de pau aqui no centro? colocava os postos de pau nas ruas todas, né? Sei. Com uma distância assim de quase 100 metros de um para o outro, né? Sei. As luzes eram um pouco fraquinhas, mas Mas iluminava um pouco, Iluminava um pouco. o centro da rainha, né? Da rainha. Sei. E as casas também deixaram de usar a maioria não deixaram de usar os candeeiros, mas forneceram com essa parte da energia. Da energia. Tinha um biquinho de luz, vamos biquinho dizer, de uma luz. luz só para cada casa. Realmente, quando chegava 8h55, Sei, da faltando noite. 5 minutos para 9 horas, No caso, 20 horas e 55 minutos. Verdade. Ele tinha a obrigação de apagar e acender, porque isso era um aviso para a comunidade. Tipo um sinal, para a comunidade se preparar que ia faltar, ia desligar a energia. Ia desligar a energia. Então,
cada um tomava conta de colocar o seu candeeiro, Sei, que ainda ia, né, permanecer sei. ali acordado, e acender seu candeeiro. Sei. Ó, vai faltar energia, já vai chegando 9 horas. Mas esses 5 minutos dava para todo mundo. Aí no caso o pessoal nesses 5 minutos ia acender os seus candeeiros em suas casas, para não ficar no escuro, né? Que era o aviso, 5 minutos antes seu Osano dava o aviso, o pessoal se preparava em casa, acendia o candeeiro, que antigamente era no candeeiro mesmo, né? É uma vasilhinha com pavio, com óleo dentro, e aí acendia o pavio, molhava o pavio, né? Molhava o pavio. Aí acendia e já ficava aguardando vocês fazendo desligar geral Isso gerador. também quando era para ligar o motor, era uma manivela. Ah, tinha uma manivela para ligar, né? Fazia aquela pressão, fazia aquela pressão na manivela e o motor disparava. Entendi. Como que os carros de antigamente, né? Em 1940 e alguma coisa, os carros também, a maioria era tudo na manivela. A minha força não dava. Quando eu era... Ah, o senhor tinha 12 anos? Você não tem força não, aqui é mais... Seu pai era um homão morenão forte. Eu pegava, nem dava nem a primeira volta, porque não tinha força para rodar a manivela. Rodar a manivela. Então por aí seguia, né? A gente voltava no escuro. O pai tinha uma pilha, pai tinha uma pilha grande, né? Usava uma pilha. E usava um capote quando era noite. No caso, seu pai, ele fazia parte do grupo dos inspetores também, né? De Rainha Isabel. Era ele, Sebastião Zezinho, Miguel Quelé, o Miguel Quelé. E outros agora eu passo do esquecimento. Verdade. Parece que eram uns 4, era 5, né? 4 a 5. Que ajudava a organizar a segurança. No caso, quando havia um atrito entre duas famílias, aí seu pai e os demais ia lá naquela casa. Dava aquela apoio aos policiais. E na época eles eram apelidados por cachimbo de soldado, né? Ah, eu sei, porque era eles que davam apoio. Aí o maloqueiro só chamava eles cachimbo de soldado. Cachimbo de soldado. Mas se ele desse pé, o pau cobria também. Tô entendendo. Tá vendo aí, pessoal, como era a situação? No caso, seu Osano tinha uma parte muito importante já no governo de seu Givão Villanova, filho de Dona Tecília, porque além de ele cuidar dos despopadores de cafés da região, dos fazendeiros, ele também teve uma missão comunitária aqui, junto com o seu Givão e Dona Tecília, como um inspetor, ajudante da polícia para fazer a segurança, né? Na época parece que o delegado era a história conta que era seu Sebastião, seu Expedito Tenório, foi delegado, né? E aí tinha aquele corpo, né? Tinha um cabo, disse que tinha um cabo Luiz, tinha um cabo Tom Ventura, né? E assim, eu tenho aqui um pouco da história, mais na frente na rua eu conto a vocês, mas eu quero falar um pouco da história realmente de seu Osano Alípio e de professor Sival. Professor Sival tem uma história exemplar. O senhor também carregou passageiros também, né? Carregou muitos anos passageiros. 20 anos a 25 anos. Daqui para Bom Conselho, né? Tinha uma caminhoneta, eu lembro, levava e trazia, né? Exatamente. E recentemente se aposentou, deixou esse serviço, deixou o serviço também de professor, veio cuidar mais um pouco da saúde e da família já criada. Tem quantos filhos, professor? 5. 5 filhos. Seu professor Sival tem 5 filhos. Todos já casados, graças a Deus, todos nos seus cantos. E já tem neto também, né? Já tem 8 netos. Ó, já tem 8 netos, no caso são 8 bisnetos de seu Osano. Também tem a professora Sônia, no Bom Conselho, né? Sônia da Avon, que o pessoal conhece em Bom Conselho. É filha de seu Osano também, filha de Rainha Isabel. Quero mandar um abraço para a Sônia. E tinha também Sueli em São Paulo, que era uma pessoa extraordinária, que Deus deu um bom lugar, morreu ano passado, foi Sival? Ano passado. Deixou também uma família lá. Deixou 3 filhos. 3 filhos. Professora Sueli deixou lá em São Paulo, uma pessoa exemplar, que amava a Rainha Isabel e que Deus deu um bom descanso eterno a ela, que era uma pessoa extraordinária, vinha aqui para os carnavais de Rainha, né? Que essa história do carnaval, professor, nós vamos falar depois, que é a história da escola de samba, né? É porque a gente não pode contar mais do que 15 minutos, e se a gente fosse contar muita coisa, aí era o dia todo, não é verdade? Mas eu quero agradecer ao professor e a vocês que estão nos assistindo, continue, que essa história do carnaval, o professor também faz parte dela,
né? A gente faz parte, a gente tem uma história aí da escola de samba, dos carnavais de Rainha Isabel de Rua, do Clube Monte Carlos. Essa história aí depois nós vamos contar. Agora não. Nós hoje estamos falando da energia. Ô professor, e quem podia ter mais assim acesso à energia? Era a igreja matriz, a igreja de Santa Isabel? A casa de Padrinho Né Ribeiro. Ah, seu Né Ribeiro era seu padrinho. Ó. Manuel Ribeiro, fundador, um dos fundadores de Rainha Isabel, era padrinho de professor Sival também. Né? Diz que ele era uma pessoa muito boa, né? Gostava de ajudar, né? Gostava de ajudar ele gostava também de evoluir, queria ver Isabel crescer, evoluir-se, né? Então é isso aí, pessoal. O professor Sival aí contando um pouco da história para nós. Inclusive meu pai trabalhava muito, mas o filho dele. Sim. Aí no caso, o seu Né Ribeiro, ele era seu padrinho. Padrinho. E tinha uma amizade muito grande com o povo da comunidade. Né? Seu Givan Villanova conseguiu cuidar do lugar, né, durante muito tempo. E seu pai foi um dos ajudantes. Eu lembro que meu pai também participou também, já estava com o nome para ser delegado, mas aconteceu aquele episódio. Mas aí eu vou contar essa história depois. Eu queria só frisar para a comunidade, para os assistidos, para as pessoas. Queremos mandar um abraço para todos que estão se inscrevendo, para todos que estão comentando. Pessoal daí do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bom Conselho, Arapiraca. Queremos mandar um abraço para todos vocês, para Marisa, enfim, para todos, né, que estão nos assistindo. A Vaqueirinha, Tati Vaqueirinha? Grazi Vaqueirinha aqui, quero mandar um abraço para você, Grazi. Muito obrigado por se inscrever e estar acompanhando as histórias da criação do distrito de Princesa Isabel. E aí assim, quero agradecer ao professor Sival, né, por nos receber em sua casa e falar um pouco, né, também junto com a gente da história de Rainha Isabel. Vai ficar, professor, na história, né? Isso aqui fica no YouTube, vai ficar na história. E esse é um momento muito importante que eu aproveito, viu, para lhe agradecer. É um prazer estar aqui participando dessa sua live. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu mostro os locais onde o professor Sival falou, o local do motor, onde ficava o motor, né, que era ligado à energia, que era a energia, a gerador, a força de óleo diesel. E vou mostrar lá. Vou mostrar onde mais ou menos eram os postes, aqui no centro, que vinha para a igreja de Santa Isabel, para a casa do padrinho de professor Sival Alves, que no caso é Manuel Ribeiro, né? E contar um pouquinho mais detalhado lá na rua, como era o dia a dia, à noite, né? Aqui outras pessoas dizem também, que ficavam os rapazes, né, as moças por ali, né? E quando via a luz querer apagar, que dava o primeiro toque, aí corria todo mundo para casa para acender os candeeiros. É verdade, professor? Isso é verdade. Muito bem. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente tem mais. É isso aí, pessoal. E aqui, nessa casa aqui, era onde era o local do motor, né, do gerador de energia. Aqui ligava a energia às 6 horas da noite. Aí tinha alguns postes de madeira, como foi falado lá com o professor Sival. E ligava a energia no motor a manivela, aí ligava a energia, tinha só aqueles biquinhos de luz no centro de Rainha Isabel, que era Princesa Isabel, e também ligava a energia para a igreja, para o pessoal rezar os textos, né? Principalmente no mês de maio. Então aqui, nessa casa aqui, era onde ficava o gerador, e esse gerador era ligado às 6 da noite. E quando era para o seu Osana Lipe e seu filho Sival Alves, que a gente teve lá agora há pouco, e quando dava 8h55, eles davam o primeiro sinal, desligavam a chave e em seguida ligava de novo e o povo ia para casa para ir acender seus candeeiros. E quem tinha um bico de luz em casa já se preparava porque ia desligar a energia. E esse sofrimento foi até 1965. Aonde o vice-governador Paulo Guerra assumiu o mandato de Miguel Arraes. Miguel Arraes foi deportado pela era dos militares, né? E aí o Paulo Guerra assumiu o cargo e trouxe a energia para a Rainha Isabel. Em 1965 houve
chegou a energia em Rainha Isabel, foi colocado os postes, que até hoje estão, e mudou a história da energia, a energia, a manivela, a diesel, a energia, a gerador, e passou a ter a energia elétrica verdadeira que até hoje nós temos em Rainha Isabel. Eu vou mostrar mais ou menos os postos locais aqui no centro, né, onde ficava mais ou menos os postes que clareava aqui. Então nós tínhamos São Antônio Filipinho, que era dono daqui, essa região aqui, né, na época, e tinha outros comerciantes que estavam envolvidos. Nós tínhamos Antônio Gundes, Zé Gundes, Dona Zefa de Aninha, essas pessoas tinham mercearias, Seu Antônio Tenório, que é o tio de Sebastião Tenório, que veio para Rainha Isabel, né? E esse pessoal fazia parte do corpo do comércio já existente em Princesa Isabel até 1965. E aí eu vou falar mais um pouco para vocês lá no centro de Rainha Isabel, ok? Aí. É isso aí, pessoal. Essa casa aqui é uma das mais antigas de Rainha Isabel. Essa casa aqui é uma das mais antigas de Rainha Isabel. Agora eu vou mostrar um pouquinho o comércio de Rainha Isabel a vocês, que receberam a energia em 1965. Em 1965 receberam a energia, e aí o sofrimento de ter energia gerador acabou, né? Chegou as energias aí, os postos aí, ó. Chegou as energias Rainha Isabel, Princesa Isabel na época, né? Rainha Isabel já em 1965. Aqui já é comércio, já tinha os comércios, tinha Antônio Filipinho, tinha seu Zé Gundes, seu Antônio Gundes, que esse pessoal, a família hoje mora em Garanhuns, né? E aí a gente tinha vários comerciantes dominando o comércio já de Rainha Isabel. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: aí a gente vê aqui que já é comércio, aqui em Rainha Isabel, e aqui os postos chegavam até aqui, né? Os postos, a energia chegava até aqui a casa do seu Manuel Ribeiro, chegava até a casa do seu Manuel Ribeiro aqui, né? A energia chegava na igreja matriz, né? E alguns postes no centro, a energia era a gerador. Mas depois que em 1975, quando o governador, ou então o governador, o vice-governador assumiu o cargo, o Paulo Guerra, ele veio aqui para Rainha Isabel inaugurar, né? Inaugurar a nova energia, a energia verdadeira que ficou, esses postes que foram colocados aqui, né? E pessoal, tinha uns postezinhos de madeira, né? E a cada 100 metros, como o professor Sival Alves estava falando para nós, né? A cada 100 metros tinha um poste de madeira para iluminar. Agora um biquinho de luz muito fraquinho, o pessoal conta que mal clareava, né? E os comerciantes, como eu já falei para vocês, ainda tem outros, dentre outros na época. Aí depois, aí a pouco, esse prédio aqui, ó, que eu vou mostrar a vocês, esse prédio foi, aqui também era do seu Antônio Tenório, o tio de seu Sebastião Tenório. E aqui eles vendiam especiarias, vendiam remédios, tecido e também comida, né? E aí depois eles saíram daqui e compraram esses prédios que eu já mostrei a vocês ali, ó, aquela negócio, aquele prédio ali da esquina ali, né? E ali foi aonde seu Antônio Tenório entregou tudo já na idade a seu Sebastião Tenório, seu sobrinho, né? Que veio com sua mãe e sua irmã, que chamava, eu conhecia ela por Dona Tininha, que era uma ótima pessoa, uma família de bem. Dona Tininha, né, que teve sua família também. Seu Sebastião Tenório ajudou sua mãe, né, inclusive a mãe de seu Sebastião, Ana Maria, era uma pessoa muito boa, irmã do seu Antônio Tenório. Eles moraram aí, né, por trás desse prédio ali da esquina, da farmácia. E ali seu Sebastião Tenório ficou e foi montando só, ele se qualificou, um homem íntegro, um homem que não foi para a escola, só estudou 60 dias. E aí ele foi quem dominou a farmácia e cresceu, comprou terras. E ao seu lado, e o governo de seu Givan Villanova, o governo de seu Givan Villanova, do vereador, ele durou até 1964, ele vinha muito bem, e foi aonde Princesa Isabel passou a cidade.
Passou a cidade, o governador Miguel Arraes decretou em 60 Rainha Isabel cidade. Decretou Rainha Isabel, era Princesa Isabel. Eles botaram o nome de Rainha Isabel porque tinha uma cidade na Paraíba chamada Princesa Isabel e não podia ter duas cidades na época com o mesmo nome, porque não tinha cartão postal, no caso o CEP, né? Era conhecido pelo nome, as cidades. E aí houve a mudança, aqui passou a ser Rainha Isabel e lá ficou como Princesa Isabel, entendeu, pessoal? Então nisso houve um golpe, né? Um golpe de município. Infelizmente, algumas pessoas influentes, juntamente com o vereador na época, fizeram um baixo-assinado para o povo assinar em Rainha Isabel para não deixar passar a cidade. E aí entraram na Justiça de Pernambuco dizendo que não queria que Rainha Isabel fosse cidade. E aí Rainha Isabel deixou de ser cidade e voltou a ser distrito de Rainha Isabel. Não voltou mais a ser distrito de Princesa Isabel, voltou a ser distrito de Rainha Isabel. Então Rainha Isabel passou a cidade por 20 dias, né? Seu Sebastião Tenório da Silva foi eleito o prefeito, foi nomeado o prefeito de Rainha Isabel, e foi aquela festa no dia, mas depois de 20 dias que entraram com essa ação, com esse baixo-assinado, com o vereador Gilvan e alguns amigos de Rainha Isabel, não aceitaram que Rainha Isabel passasse a cidade, porque senão ele ia perder o reduto, ele achava que ia perder o reduto. E aí, como não foi ele nomeado o prefeito, foi o seu Sebastião Tenório da Silva, ele entrou com ação e aí foi desfeito de município no dia 20 de julho de 64. O Tribunal de Justiça de Pernambuco cancelou, né, deu por injulgado o processo de Rainha Isabel passar a cidade. Voltou a ser distrito e de Bom Conselho novamente, infelizmente, né? E aí quando foi em 76, depois de alguns anos, o vereador Gilvan Villanova perdeu a eleição para vereador, perdeu o mandato, né? Eu acredito que foi muito por conta desse episódio. Infelizmente, perdeu o mandato e Princesa Isabel, Rainha Isabel voltou a ser distrito novamente. De cidade a distrito, voltou, né? Depois de 20 dias que passou a cidade, foi nomeado do estado de Pernambuco pelo governador, por decreto, passou a cidade Brejão, passou a cidade Terezinha, passou a cidade Saloá e passou a cidade Mucambo, o antigo Mucambo, que passou a ser Iati, e Rainha Isabel voltou, infelizmente, a ser distrito pela primeira vez. Perdemos a oportunidade de Rainha Isabel ser cidade, né? Perdemos a oportunidade de Rainha Isabel ser cidade e voltou a ser distrito, infelizmente, né? Em 1964, né? Em 1964 ela definitivamente voltou a ser distrito. E aí a luta continuou, o vereador continuou dominando, mas quando foi em 77, ele perdeu as eleições. Em 1976, outubro de 76, ele perdeu as eleições para vereador. Dominou por 26 anos a família Villanova, o distrito de Rainha Isabel, e por esse episódio perdeu as eleições e em seguida veio novos representantes que eu não vou falar para vocês agora, vai ficar para outra história. Tá bom, pessoal? Forte abraço, se inscreva aí em nosso canal e ajuda nós nesse projeto lindo e a construir cada vez mais. Se inscreve lá, que ajuda a fortalecer nosso canal, dá aquele joinha, ativa o sininho e compartilhe com os amigos, com os filhos de Rainha Isabel que moram em outras regiões, e vamos continuar contando essa história para vocês, tá bom? Forte abraço. Quero também daqui a pouquinho levar uma ajuda que um inscrito mandou para a Lourdes, está no outro vídeo, né? Vou levar e vou mostrar a vocês a entrega só, né? E quem puder ajudar, ajude. Entre uma história de Rainha Isabel e outra, né, um fato e outro, uma parte e outra, eu sempre vou colocar, eu sempre vou fazer um vídeo de uma ação social, seja doando cesta básica, seja mostrando as condições de vida das pessoas, seja com sopão, seja com festa, seja com qualquer movimentação. Eu sempre, entre um vídeo e outro,
eu vou colocar para vocês, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e vamos à luta. Se inscreva aí, ajuda nós nesse projeto. Ok, pessoal? Aí, pessoal, nesse momento, chegando aqui para concluir mais uma ajuda dos inscritos aí no nosso canal. Estou trazendo aqui para Lourdes e sua família. A Patrícia, a mãe da neném, ainda não tá, deu uma saidinha, mas alguns dos filhos dela tá aqui. Eu vou mostrar a vocês entregando a Lourdes. E desde já quero agradecer a quem mandou essa ajuda, né? De bom conselho, um filho de Rainha Isabel mandou essa ajuda, ligou para mim, eu fui buscar. E tem outra pessoa também que pediu para não se identificar. Esse também não pediu para não se identificar, mas ele sabe que eu tô mandando um obrigado para ele, que Deus o abençoe. E teve outro também que mandou uma ajuda e também pediu para não se identificar. É filho de Rainha Isabel, mas mora em Maceió. E todos aqueles que mandarem, se quiser que eu identifique, eu identifique. Se não quiser, eu só faço agradecer e pedir que Deus dê em dobro e mostre entregando na casa a família. Tá bom, pessoal? Vou entregar aqui a Lourdes. Agora, a família. A Lourdes tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, viu, Lourdes? Tá, coloca. Colocar aqui. Eu acredito que seja uma cesta básica, tá? Aqui tá as crianças, aqui tá o bebezinho novinho, ó. Que eu cuido. Tá aqui as crianças da Patrícia. Tá aqui a Lourdes, tá aqui o filho da Lourdes. A Patrícia saiu, mas, né? A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar, eu peço a vocês, se vocês quiserem ajudar. Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, só se tocar no coração. A gente vai trabalhar para a gente fazer o piso da cozinha e fazer a porta da lei para terminar. Valeu? Vai lá no nosso canal, se inscreve aí, ajuda aí. E em cada vídeo que eu fizer, eu vou inteirando o restante da forma que eu estou acompanhando, né? E quero também dizer a vocês que o Fabiano teve ajudas. Ele já está em uma casa alugada, ele mesmo está pagando R$100 de aluguel. E ganhou cama, né? Uma cama, o pessoal doou cama. E já tem um localzinho melhor, cesta básica. Graças a Deus ele já está trabalhando, ele está se virando. Está no cantinho dele, né? Quero só agradecer a todos que estão ajudando e que Deus abençoe, ok? Vai lá no meu canal, se inscreve, ajuda aí, porque a gente tem uma missão muito grande aqui pela frente, contando a história de Rainha Isabel, os fatos, as construções e a vida das pessoas no dia a dia. Valeu? Forte abraço, fique com Deus.